Nós vamos então terminar essa unidade generalizando o que fizemos há pouco com progressões aritméticas de segunda ordem. E vamos definir progressões aritméticas de ordem K. Na verdade, essa é uma definição por recorrência, né? Então, nós vimos que progressões aritméticas ordinárias, né, são o que a gente chama de progressões aritméticas de primeira ordem. A partir dela, nós definimos progressões aritméticas, tá, de primeira ordem são as progressões aritméticas. De segunda ordem, tá, são aquelas que, ao aplicar o operador de diferença, tá, eu obtenho uma de primeira ordem. Tá? A de terceira ordem é aquela que, quando eu aplicar um operador de diferença, eu obtenho uma progressão aritmética de segunda ordem e assim por diante. O instrumento fundamental para trabalhar, tá, com progressões aritméticas de ordem superior é um teorema, tá, análogo ao que nós demonstramos para progressões aritméticas de segunda ordem. Então, o que esse teorema estabelece, tá, é que ser progressão aritmética de ordem K, tá, é equivalente ao termo geral ser um polinômio de grau K. Então, um caso particular desse teorema que nós demonstramos, na verdade, nós demonstramos esse teorema para os casos particulares em que K é igual a 1. Então, uma progressão aritmética de primeira ordem é uma sequência dada por um termo geral do primeiro grau, tá? E o caso K é igual a 2. E o teorema vale no caso geral. Eu não vou fazer aqui a demonstração, né, que pode ser encontrada no livro, e como no caso para progressões aritméticas de segunda ordem, a volta é bem simples, tá? Mas a ida dá um pouco mais de trabalho. Então, recomendo que vocês leiam essa demonstração no livro. Tá? E o que eu vou fazer aqui, tá, é uma aplicação desse teorema. Então, vou admitir o teorema conhecido, isto é, progressão aritmética de ordem K, ser e somente ser termo geral, polinômio de grau K, tá, para calcular a soma dos quadrados dos primeiros n números naturais. Então, S índice n igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado. Eu vou usar 2 vezes o teorema para calcular essa soma. Então, a primeira vez que eu vou usar esse teorema é do seguinte modo. A sequência das diferenças delta Sn dessa soma, que é Sn mais 1 menos S índice n, tá? O que vai ser isso? Então, quando eu somo os termos até n mais 1 e subtraio os termos até n, é claro que o que eu obtenho é o que sobra aqui, é o termo que aparece em Sn mais 1 e não em Sn, tá? Que é o n mais 1 ao quadrado. Isso é um polinômio de segundo grau. Então, se isso é um polinômio de segundo grau, tá, essa sequência é uma PA de segunda ordem. Então, que sequência que é uma PA de segunda ordem? A sequência delta Sn. Ora, mas se delta Sn, tá, é uma PA de segunda ordem, Sn, tá, por definição, é uma PA de terceira ordem. Porque uma PA de terceira ordem é uma PA cuja sequência de diferença seja de segunda ordem. Logo, o seu termo geral é dado por um polinômio do terceiro grau. Então, notem que eu usei o nosso teorema 2 vezes. Tá? Aqui, num sentido. Então, se polinômio de segundo grau, tá? Então, PA de segunda ordem. Tá? Agora, no outro sentido. Se PA de terceira ordem, então, termo geral do terceiro grau. E aí, achar os valores de A, B, C e D, a gente pode fazer do mesmo modo que no exemplo lá da pizza de Steiner, né? Basta usar os valores de Sn, tá, para n igual a 1, 2, 3 e 4.
Então, para n igual a 1, tá? A expressão é a mais b mais c mais d, tá? E a soma vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Para n igual a 2, a expressão é 8a mais 4b mais 2c mais d, e a soma é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 5. E assim por diante. Está aqui a expressão para n igual a 3, e o valor é 1 mais 4 mais 9, que é igual a 14. Tá? E, finalmente, para n igual a 4, e a soma é 1 mais 4 mais 9 mais 16, que é igual a 30. Puxa, um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Sim, mas, como no caso anterior, o mesmo processo de solução por subtrações sucessivas, tá, resolve. Então, vou apenas começar aqui o processo. O primeiro passo é subtrair as equações sucessivas, e nós vamos chegar a 7a mais 3b mais c, tá, igual a 4. A outra subtração, então, 27 menos 8, vamos ter 19a, mais 5b mais c igual a 9. E, finalmente, 37a mais 7b mais c igual a 16. Então, o d foi embora, e vocês podem observar que, como todos esses termos aqui são iguais a c, tá, o c vai embora da próxima vez. Aí, na próxima, como 3b, 5b, 7b, o b vai embora, e, no final das contas, nós chegamos ao valor de a, tá, e aí basta substituir de volta para ter os valores de a, b, c e d. Então, se fizermos isso, tá, vamos encontrar a igual a 1/3, b igual a 1/2, c igual a 1/6, d igual a 0. Tá? E, finalmente, a expressão que nós vamos ter para a soma dos n primeiros quadrados, tá? É essa expressão que corresponde a um polinômio, tá, do terceiro grau, tá? E que muitas vezes tá, é apresentada de maneira fatorada, tá? Que vocês podem verificar que, primeiro colocando o n em evidência e depois fatorando o polinômio de segundo grau que aparece, nós obtemos a expressão final aqui da página.